Boa noite, me chamo Tiago Lopes e moro no estado de Sergipe. Há 10 anos atrás, passei uma experiência sobrenatural que por pouco não me levou à morte. E é essa experiência que contarei agora. Na época, eu tinha 16 anos e morava na cidade onde meu pai trabalhava em uma firma. E um dia ele chega em casa falando que seu patrão lhe fez uma proposta de trabalho para trabalhar na área mais rural como caseiro de um sítio. Foi estranho ele falar isso, pois nossa vida, até então, tinha sido inteira na cidade. E no primeiro momento, eu e minha mãe não gostamos da ideia de mudar. Mas quando ele falou que se aceitasse, ganharia o dobro, repensamos, pois na cidade nós morávamos de aluguel. E vocês já devem imaginar que não era fácil pagar as contas no fim do mês. E se meu pai aceitasse a proposta, além de ganhar mais, não pagaríamos aluguel, nem água ou luz, pois tudo seria pago pelo patrão de meu pai. Nossas únicas despesas seriam em alimentação e vestimentas. E naquela mesma noite, decidimos que seria bom para todos. E no final daquela semana, nos mudamos para o sítio. O lugar era enorme e rodeado de árvores altas. E nas proximidades haviam também outros sítios, mas não tão próximos. Silêncio, ar fresco e calmaria. Tudo lá era bom, menos a parte que eu tinha que pedalar por quase 1 hora até chegar na escola. Eu estudava à tarde e saía às 17 horas. E mesmo vindo rápido, chegava em casa quando já estava escuro. Minha mãe sempre falava que eu não me distraísse na volta, pois o caminho era deserto e poderia ser bem perigoso. Ao lado do sítio havia outro, e lá morava um caseiro sozinho. Ele era muito estranho e não fazia questão nenhuma de falar com ninguém. Parecia estar sempre irritado e com cara de poucos amigos. Enfim, o tempo passou e na frente do sítio havia um terreno muito grande. E um dia chegaram vários trabalhadores em carros e motos e ficamos olhando de longe o que eles iriam fazer. Até que descobrimos que ali seria construída uma igreja, pois a mais próxima ficava muito distante das pessoas que viviam ali. E naquele mesmo dia, alguns trabalhadores começaram a construir uma grande barraca, pois alguns ficariam dormindo por lá mesmo, para que ladrões não levassem o material quando fosse noite. Os dias se passaram e a construção ia ganhando forma. E eu continuava minha rotina de pedalar por 1 hora até a escola e mais 1 hora até chegar em casa. Uma noite eu estava em meu quarto, que ficava no 2º andar da casa, e de lá vi nosso vizinho caseiro saindo no escuro e estranhei, pois ninguém saía por ali à noite, até porque não haviam lugares para se ir. Foi quando ele se virou e me viu na janela. Então me encarou e voltou até a casa que ele tinha acabado de sair. Mesmo achando estranho, eu não liguei. Então fechei minha janela e fui dormir. Naquela mesma noite, acordo com barulhos que pareciam pisadas pesadas de algo correndo ao redor do sítio. Eu levantei e abri um pouco a janela para dar uma olhada no que poderia ser, e demorou um pouco até meus olhos se acostumarem com a escuridão. Foi quando vi se movendo atrás de uma árvore algo que no primeiro momento me pareceu um animal, como uma vaca. Mas a criatura
começou a se mover estranho e muito rapidamente. E quando ela saiu das sombras, eu consegui ver o que realmente era. Parecia um grande gorila, com cabeça de cachorro, orelhas caídas e um longo focinho. Minha vontade era de correr até o quarto de meus pais, mas estava paralisada de tanto medo. Foi quando o animal que estava ali se pôs de pé e ficou com as garras expostas como se fosse atacar. E a primeira coisa que veio em minha cabeça foi: isso é um lobisomem. Do nada, meu braço, meio sem querer, bateu na janela que eu estava olhando a criatura e fez um barulho alto. Então pensei: pronto, ele já sabe que eu o vi. Fiquei parado tentando escutar mais alguma coisa, mas no resto daquela noite não escutei mais nada e nem tive coragem de abrir a janela até que fosse dia. Quando amanheceu, corri para contar a meus pais o que eu havia visto, e meu pai disse que eu estava vendo coisas pelo fato de estar muito escuro. Poderia ser apenas um animal qualquer, mas nada tirava de minha cabeça que o que eu tinha visto era um lobisomem e que a criatura poderia ser nosso vizinho caseiro, pois horas antes de eu ver o monstro, havia visto ele apenas de calção saindo de casa. Passei aquela manhã inteira pensando nisso, que meu estranho vizinho era o monstro que eu tinha visto, e fiquei observando o sítio em que ele morava. Mas naquela manhã, estranhamente, ele não saiu de casa. Fiquei nisso até dar a hora de ir à escola, e na aula não consegui me concentrar. Só pensava em chegar em casa e espiar pelas frestas o que estava fazendo meu estranho vizinho. Só que já próximo da hora da saída, uma garota de minha sala perguntou se eu poderia ajudá-la a levar alguns livros até sua casa. E eu disse que sim, nem lembrei do horário e acabei demorando bem mais do que deveria. Acabei me distraindo conversando com ela. Quando vi, já eram quase 7 da noite. Ou seja, eu teria que voltar no escuro e com um lobisomem à solta. Me despedi da garota e comecei a pedalar que nem louco. Minha mãe já deveria estar louca e muito provavelmente encontraria meu pai pelo caminho, pois eu nunca havia me atrasado tanto. Eu pedalava sem descanso, sempre olhando por todos os lados e pensava onde eu estava com a cabeça para ter que enfrentar aquela escuridão. Mas quando eu pensei que não poderia ficar pior, vi um vulto passar muito rápido de um lado para o outro na estrada. Apertei o freio e fiquei olhando o que era aquilo. Olhei por alguns minutos e nada aconteceu. Então pensei ter sido apenas um animal qualquer atravessando a estrada. Voltei a pedalar e sempre olhando para os lados. Foi quando notei que ao meu lado, só que do outro lado da cerca, algo me seguia escondido. Quando comecei a pedalar mais rápido, algo pulou para trás de mim. E quando olhei, era a mesma criatura que eu tinha visto na madrugada anterior. O monstro me perseguia como um grande cachorro preto, com as orelhas batendo e os olhos amarelados que brilhavam na escuridão. Eu pedalava e gritava por ajuda. Gritava por meu pai. Foi quando vi mais à frente um cercado que protegia uma velha caixa d'água que tinha uns 15 metros de altura e ficava lá em cima, sustentada por 4 grandes colunas. E em uma das colunas havia uma pequena escada de ferro.
Então pulei da bicicleta e, com um pulo, passei o arame do cercado. Olhei para trás e vi a criatura pegar minha bicicleta e começar a destruí-la. Pulei e comecei a subir os degraus enferrujados até o último. E quando olhei para baixo, o demônio estava de pé e andava de um lado para o outro, como se gostasse de tudo que estava acontecendo. Eu só conseguia pensar que iria morrer. E foi nessa hora que vi bem de longe uma luz fraca que foi aumentando aos poucos. Era o farol de uma moto, que fez a criatura mais uma vez se pôr de pé e farejar o ar. Quando a moto ficou mais próxima, escutei barulhos de tiros. A pessoa que vinha na moto viu a criatura e já começou a atirar, mas o animal, com um só pulo, escapou, indo para dentro da mata. Comecei a gritar por ajuda lá de cima, e além da moto, chegou um carro, e era meu pai, junto com 2 homens que trabalhavam na construção da igreja, em frente à minha casa. Desci de lá e meu pai me levou até o carro, mas quando olhei para o motoqueiro, não acreditei. O homem que havia me salvado era o caseiro, meu vizinho, que eu suspeitava ser o tal lobisomem. Contei a meu pai tudo o que havia acontecido, e ele acreditou em cada palavra, só de olhar meu desespero. Agradeci a meu vizinho e pedi desculpas por suspeitar dele, que disse que era sozinho por gostar e não por ser um monstro. E daquela noite em diante, nosso vizinho passou a ser como da família, e meu pai ficou indo me buscar na saída da escola, para evitar que eu desse de cara novamente com a fera. Após o meu encontro quase fatal, não vimos mais a criatura, e sempre contamos essa história em reuniões de família. Eu sei que para quem escuta é difícil acreditar, mas cada palavra dita aqui foi verdadeira. Quem era o tal lobisomem? Me faço essa pergunta até os dias de hoje. Muitos podem achar que é uma mentira, mas eu sei que naquela noite o que veio atrás de mim era um lobisomem. Boa noite, me chamo Wendel, e essa é a história da noite que eu vi a criatura chamada lobisomem se tornar real, pois até então, para mim, isso era apenas lenda. Na época, eu tinha 20 anos, e tudo começou quando a prima de meu vizinho veio passar as férias dela aqui em João Pessoa, na Paraíba. E ficamos amigos muito rápido. Ela me contava que morava em uma casinha no meio do nada, pois seu pai era criador de porcos e por conta do fedor das pocilgas tinham que morar afastados. Além disso, ele fazia carvão e ainda se embrenhava nas matas atrás de cachos de abelhas para retirar o mel. Nossa amizade foi ficando cada vez mais forte. E eu comecei a gostar dessa menina do interior. O nome dela era Eduarda. E aquele mês passou rápido e ela teve que voltar para o seu município, que ficava em Barra de Santana. Antes dela ir, trocamos redes sociais e combinamos de nos falar sempre pelas manhãs, que era quando ela ia até a escola e lá haviam computadores para acessar, pois em sua casa não tinha. E ficamos assim por uns 3 meses, até que eu consegui tirar minha carteira de motorista
e finalmente pude ir visitá-la. Era um longo caminho e combinamos que ela me esperaria em uma rodoviária, pois até sua casa era um longo caminho por uma estrada de chão sem qualquer calçamento, apenas cerca de um lado e outro, mato e muito barro. Quando finalmente chegamos em sua casa, eu me surpreendi, pois era um grande casarão, diferente do que ela havia chamado de casinha quando nos conhecemos. Era daqueles casarões antigos, com grandes portas e janelões, e rodeadas com um alpendre. E ao redor da propriedade, muito verde e animais soltos. Foi quando vi um homem que era seu pai. Ele tinha uma cara de lampião que não era brincadeira, e até achei que ele iria me bater quando me olhou, mas percebi, com o passar do dia, que ele não era tão ruim como parecia. Naquela casa moravam apenas minha namorada, seus pais e um irmão. Era até estranho ver um lugar tão grande para tão poucas pessoas. Quando a noite chegou, o pai dela me chamou para trancar os animais em um cercado. E ele me perguntou se eu tinha medo de algum animal. E eu falei que tinha um pouco de medo de cobras, pois elas poderiam ser perigosas. Mas ele riu e disse: cobras são como coelhos, comparadas ao que às vezes aparece por aqui. Então perguntei: tem onças aqui? E ele respondeu: muito pior. Achei estranho, mas não perguntei mais nada. Depois do jantar, fomos dormir. E umas horas da noite, acordei com um barulho dos porcos gritando. Então levantei e antes de abrir a porta do quarto, já escutei 2 tiros. Quando abri a porta, vi minha namorada e sua mãe abraçadas no corredor. E a porta da frente estava aberta. E lá estavam seu pai e seu irmão, lá na frente. Eu perguntei em quem eles estavam atirando, mas ela não falou nada, só me olhou estranho. Então o pai dela entrou e falou: acho que essa noite ele não volta mais, mas vou ficar sentado aqui fora por precaução. Não quero perder mais nenhum animal para esse demônio. Nem preciso falar que eu já estava em pânico, por não saber o que estava acontecendo. E minha namorada pediu que eu fosse deitar. Mas como eu poderia dormir depois de ver e ouvir tudo aquilo? Entrei no quarto e fiquei sentado, sem conseguir dormir. Então resolvi ir até onde estava meu sogro para saber em que eles estavam atirando. Então fui e sentei ao seu lado. E próximo, sentado em uns batentes mais à frente, estava o irmão de minha namorada, segurando uma espingarda. Perguntei em que eles estavam atirando. Então eles se olharam estranho e meu sogro falou: tem um bicho que de vez em quando aparece aqui e mata meus animais. Perguntei se era uma onça e ele respondeu: uma onça não abre um cercado e nem anda de pé. Então será um homem que está matando seus animais? Sim, é um homem, só que um pouco diferente. Quando eu ia fazer mais uma pergunta, ele pôs a mão em minha boca e apontou para o mato. Quando olhei, o irmão de minha namorada já estava de pé e apontando a arma na mesma direção. Ficamos de pé e deu para ver uma sombra andando como se fosse um homem. E vimos uma coisa pular o cercado e ir na direção de onde estavam os porcos. Foi quando o irmão de minha namorada disparou e o tiro pegou em cheio, pois a coisa deu um grito pavoroso que o fez voltar e ficar na parte mais clara, em frente à casa. Aí vimos o que era.
um grande cachorro negro, com braços tão grandes que quase alcançavam o chão, mas haviam partes em seu corpo que eram humanas e outras de um animal. A criatura nos encarou por alguns segundos, que foram suficientes para meu coração quase parar. Era um lobisomem. Mas como aquilo que eu estava vendo poderia existir? Essas criaturas não existem, mas havia um ali, bem na minha frente. Quando o irmão de minha namorada disparou novamente, o demônio saiu em disparada, pulando a cerca e se perdendo na escuridão. Meu sogro disse que a criatura já o atormenta desde que ele era uma criança e que seu avô já tinha tentado matar o monstro várias e várias vezes, mas era como se a fera nunca morresse. Quando amanheceu, minha namorada contou mais detalhes sobre alguns ataques, e eu fiquei ainda mais apavorado com o que a família dela passava ali naquele fim de mundo. Como ninguém sabe dessas coisas? Como ninguém nunca tirou uma foto ou fez um vídeo? São respostas que eu nunca saberei. Passei mais 2 dias ali e fui embora. 2 anos depois, me casei com a menina do interior. E hoje ela mora aqui em João Pessoa. E de vez em quando vamos até a casa de meus sogros. Mas não passamos mais que 2 dias, pois nunca se sabe quando a fera poderá dar as caras. E esse foi o relato do dia que eu vi uma lenda virar realidade. Boa noite, me chamo Rubens Moreira e contarei a história de quando morei em uma pequena comunidade chamada Jardim, no interior do Ceará. Lá é bem pequeno, umas poucas casas afastadas uma das outras, e as pessoas para sobreviver têm 2 opções: trabalhar nas cidades próximas ou ter criações de animais, porque emprego mesmo lá não tem. Eu sou nascido e criado em Sobral, mas acabei indo morar em Jardim para trabalhar como caseiro em um sítio que tem por lá. Como o trabalho era basicamente manter a casa e o lugar sempre limpos, eu tinha bastante tempo livre. E por conta disso, acabei conseguindo um trabalho de meio período em um restaurante que ficava na cidade vizinha. Da minha casa até o restaurante eram mais ou menos 40 minutos de bicicleta. Todos os dias era essa a rotina. Pela manhã eu limpava o sítio e à tarde trabalhava no restaurante. E só voltava para casa no fim da tarde. Só para informar, eu tenho 56 anos e tinha acabado de me separar quando surgiu essa oportunidade de trabalhar como caseiro, e eu vi com bons olhos tentar recomeçar em outro lugar. Enfim, em um fim de tarde, já quase noite, eu estava voltando lá do restaurante e pensei ter visto um vulto próximo a uma goiabeira que fica bem em frente à casa. Então parei e fiquei olhando, meio desconfiado. Só que não dava para ver direito. Então voltei a pedalar e parei bem embaixo da goiabeira, mas não havia nada lá. Entrei na casa, tomei um banho e deitei na rede que ficava na sala, bem em frente a uma janela que eu sempre deixava aberta enquanto fumava. Foi quando comecei a escutar uns passos que pareciam vir lá da estrada. Eram passos lentos que foram ficando cada vez mais altos à medida que chegavam mais próximos da casa.
e as folhas secas no chão deixavam ainda mais altos os barulhos daquele caminhar. Eu, mesmo com tudo isso, continuei deitado na rede, só esperando quem quer que fosse dar as caras. Mas quando chegou bem em frente à casa, parou. E ficou apenas o silêncio. Levantei lentamente da rede e fui até a janela para espiar quem poderia estar ali. Só que nada, não havia ninguém, apenas as árvores que balançavam com o vento. Fechei a janela e fui deitar. Só que voltei a escutar barulhos estranhos. Só que agora o barulho parecia bem mais próximo e os passos estavam no alpendre da casa e tinham parado bem em frente à porta. Peguei meu revólver e esperei para ver quem era. Na minha mente, eu achava que era um ladrão, e se ele tentasse entrar, eu atiraria. Eu fiquei bem em frente à porta, esperando o que estava do lado de fora. E nisso, se passaram alguns minutos, mas me mantive firme, segurando minha arma apontada no rumo da entrada. Então, escutei uma voz perguntar: "Boa noite, posso entrar?" Só que não era uma voz comum. Era algo que parecia vir do inferno. Uma voz grossa e medonha, como se fosse o próprio Cramunhão falando. Então respondi: "Se você for de bem, pode entrar sim. Agora, se não for, continue seu caminho em paz." Então escutei o que pareceu um forte bater de asas, e aquilo que estava na porta foi embora. Depois disso, quem foi que disse que eu consegui dormir? Passei o resto daquela noite fumando e tomando café, de tão nervoso que estava. E só quando o dia amanheceu, consegui pegar no sono. Passei aquela manhã dormindo, e à tarde fui até o restaurante trabalhar. Não sei se por sorte ou azar, nesse dia, uma mulher que eu tinha em casa, desses de ficar de vez em quando, disse que queria dormir aquela noite comigo, lá em casa. E eu logo aceitei, pois não queria passar a noite sozinho. E já perto do anoitecer, cheguei com ela na garupa da bicicleta. E por precaução, já fui olhando por todos os lados para ver se a coisa da noite passada estava por ali. Entramos e começamos a beber um pouco. Então fomos dormir. Só que lá pelas 2 da manhã, acordei. E quando procurei a mulher, ela não estava mais deitada no colchão que eu tinha colocado na sala. Levantei e fui procurar onde ela poderia estar. Foi quando vi, olhando pela janela, alguma coisa do lado de fora. E logo pensei: pronto, ela tá vendo a coisa que veio em minha porta ontem. Peguei minha arma e fui até onde ela estava, bem devagar e pronto para atirar. Foi quando ela se virou para mim e disse: "A lua tá tão bonita, né? Faz um favor para mim. Vai lá fora e pega uma goiaba, pois faz tempo que eu olho para a goiabeira com vontade de pegar uma." E eu só pensando, se ela soubesse o que pode ter ali fora, já teria fechado essa janela. Mas ela ficou insistindo, até que eu falei que iria lá. Mas quando eu abro a porta, a mulher toma minha frente e corre na direção da árvore. E eu só olhando ela indo até lá. Ela só esticou o braço e pegou várias, pois o pé estava carregado e nem precisava subir para pegar. Sentei no alpendre e fiquei olhando enquanto ela colhia. E foi aí que vi um negócio que até para respirar foi difícil na hora. Sabe aquele desenho Caverna do Dragão?
que tem um personagem chamado Demônio das Sombras, o que eu vi entre os galhos das árvores foi algo exatamente igual a ele, preto, com grandes braços e garras como se fosse a morte, apenas observando a mulher colher as frutas. Quando ela me olhou, acenei para que voltasse, pois nem falar eu conseguia de tanto medo. Ela veio em minha direção e eu segurei a arma, pronto para atirar caso aquilo atacasse. Entramos na casa e eu tentei guardar meu medo só para mim, pois se ela entrasse em pânico, não ajudaria em nada. Então ela comeu as frutas e logo caiu no sono. E eu fiquei olhando, morrendo de medo daquilo tentar entrar na casa. Quando finalmente consegui dormir um pouco, mais uma vez acordei com os passos da coisa já próximo de minha porta. Nem tive tempo de ficar de pé, e uma voz sinistra perguntou lá fora: "Posso entrar?" Olha, minhas pernas nunca me faltaram, mas nessa noite, se eu precisasse correr, elas me faltariam. Eu nem sei como minha voz saiu, então respondi: "Se for de bem, você é bem-vindo. Agora, se não for, siga seu caminho." Eu pensei que o demônio faria a mesma coisa da noite passada e iria embora. Mas a coisa lá fora então falou: "Se eu for de bem, você abre?" Na hora, eu nem pensei. Já peguei a arma e disparei 3 tiros. E lá fora, escutei um grande bater de asas e um grito sinistro. A mulher que estava dormindo acordou desesperada, perguntando o que estava acontecendo. E eu falei para que ela ficasse onde estava. Fiquei esperando o demônio voltar, mas naquela noite ele não voltou. Contei à mulher que estava comigo tudo o que aconteceu, e ela disse que eu não poderia mais ficar ali, e ofereceu sua casa para que eu ficasse um tempo. Quando amanheceu, levei algumas coisas até a casa dela, e depois voltei até o sítio para pegar mais algumas. Na volta, eu encontrei uns amigos e começamos a beber. E nisso, exagerei e tive que voltar até a casa dela muito bêbado. O caminho até sua casa era só estrada de terra, e eu ia arrastando minha bicicleta que não me deixava cair. Foi quando, lá na frente daquela estrada esquecida por Deus, eu vi um homem de chapéu e roupas pretas. E eu tinha o costume de sempre andar com uma faca na cintura, e já fui logo pegando. O lugar que eu estava era uma descida, e eu inventei de subir na bicicleta e passar por cima do homem que estava todo de preto mais à frente. No que eu subi, a descida fez a bicicleta ir mais rápido, e acabei levando uma queda dessas de quase morte, e caí na mata à beira da estrada. Estava tudo rodando, e eu muito ferido. Então só escutei uma voz perguntar: "Por que você não me deixou entrar?" Quando olhei, o álcool que estava em meu sangue sumiu. Quando vi o que era, estava lá de pé um homem com olhos de fogo. E de medo eu desmaiei na hora. Só acordei pela manhã com o sol de matar na cara, todo sujo e arranhado, e minha bicicleta jogada mais à frente. Quando cheguei até a casa da mulher, ela já me esperava preocupada, e contei o que tinha visto. Dias depois, só voltei até o sítio para pegar o dinheiro do mês, que o dono sempre vinha me dar, e nunca mais voltei até lá. Depois de um tempo, fui morar em outra cidade, bem longe dali. Sim,
existem lugares assombrados, mas igual aquele sítio, eu duvido que exista. Boa noite. Me chamo Lucas Andrade e sou morador do estado do Rio Grande do Norte. Descobri o canal faz uns dias e uma história me chamou muita atenção. O relato da criatura na estrada de Araruna, pois meu avô me contava uma história que aconteceu nessa mesma estrada na década de 70. E é essa história que contarei a vocês. Então, fiquem com meu avô e uma noite de terror na estrada de Araruna. Foi no ano de 1972. Eu estava saindo da Serra de São Bento, no Rio Grande do Norte, com destino a Araruna, na Paraíba, onde morava meu irmão. Ele vivia lá em um sítio desses no meio do nada, e criava alguns animais com a ajuda de seus 2 filhos. Eu estava indo até lá para ajudar na construção de mais 2 compartimentos em sua casa e em um novo cercado para os animais. Então peguei a estrada junto com minha esposa e filha e fomos passar 15 dias com eles. Quando chegamos, minha esposa levou todas as coisas até o quarto. E eu já fui logo começando a trabalhar na construção. E entre uma conversa e outra, o dia foi passando rápido e logo a noite chegou. Nós estávamos sentados em frente à sua casa, em um desses banquinhos feitos de madeira, e eu perguntava como ele conseguia viver ali, pois o lugar era no meio do nada. Mas ele falava que era a vida que ele tinha pedido a Deus, com muita paz e tranquilidade, e principalmente longe da bagunça das grandes cidades. Perguntei se ele nunca tinha visto coisas estranhas por ali, pois sendo tão isolado como era aquele lugar, se algo acontecesse, logo seria notado. Então ele falou: eu mesmo nunca vi, mas tem algumas famílias que moram aqui há mais tempo que eu, que relatam ver pessoas nas estradas e barulhos no mato, mas eu nunca vi. Ficamos por ali mais alguns minutos e entramos para dormir, e assim os dias foram passando. Até que em uma noite, nós estávamos fumando na frente da porta, quando vimos o que parecia um homem de pé vindo em nossa direção lá na estrada. Então meu irmão entrou, pegou uma arma e deixou bem próximo a ele, pois ali não era normal nem ver gente passar de carro durante o dia, imagina a pé e à noite. Ficamos olhando até que ele parou na porteira e nos chamou. Parecia desesperado, nos olhava e olhava a estrada por onde tinha vindo, como se alguém estivesse vindo atrás dele naquela escuridão. Meu irmão pediu que ele pulasse a cerca e viesse até nós, pois nós não iríamos até ele. Então ele pulou e meu irmão deixou que ele visse a arma que ele segurava. E então perguntou quem ele era e de onde estava vindo, pois a casa mais próxima ficava a quilômetros de onde estávamos. Então o homem respondeu: eu moro em uma pequena casa um tanto distante daqui. Minha esposa está grávida e sente muitas dores. Nós íamos pegar um ônibus até a cidade pela manhã, só que ela está quase parindo
e eu saí louco atrás de ajuda. Não sou uma má pessoa, só quero ajuda para minha esposa. Meu irmão olhou para o homem e disse que se fosse alguma armadilha para nos roubar, ele iria levar uma bala na cara. Então peguei o carro e abri a porta da frente para que o homem falasse o caminho. Meu irmão foi atrás, apontando a arma para o tal homem. Já tínhamos andado um bom pedaço de chão naquela estrada escura, quando o homem pediu que nós entrássemos por uma estrada pequena que tinha mais à frente, e eu perguntei se já estava perto, pois eu já estava desconfiado do lugar onde ele dizia morar. Mas ele sempre falava a mesma coisa: é um pouco mais à frente, logo vamos chegar. Sem perceber, nós tínhamos entrado dentro do mato, e quando o capim começou a ficar realmente alto, eu parei o carro, e meu irmão apontou a arma na cabeça do homem e disse: ou você mostra logo onde fica essa casa, ou vai levar um tiro aqui mesmo. Então, o homem, muito nervoso, falou que sua casa ficava a uns 30 metros mais à frente, depois de umas árvores altas. Então eu falei: pois desça, vá até lá, pegue sua esposa, que nós ficaremos aqui esperando. Então o homem desceu e foi andando até onde ele dizia que ficava sua casa, e nós ficamos olhando ele sumir no mato. Esperamos por cerca de 20 minutos e nada do homem voltar. Então resolvemos ir embora dali, pois poderia ser uma tocaia para roubar o carro quando estivéssemos distraídos. Eu já estava pronto para ir embora, quando mais à frente vimos o homem e ao seu lado uma mulher que caminhava com dificuldade. Então era verdade, e o homem não estava mentindo. Saímos do carro para irmos ao encontro deles, mas quando a mulher nos viu, voltou para onde o homem tinha ido buscá-la. Ela deveria ter ficado assustada com meu irmão, que estava segurando uma arma e indo em sua direção. Corremos até onde o casal tinha ido e passamos por umas árvores altas, imaginando que a casa deles ficaria logo depois. Só que o que vimos ali foi algo bem pior do que qualquer assalto. O medo que eu sentia ali era tão grande que eu nem conseguia respirar direito. Minhas pernas, eu nem sei como ainda suportavam o peso de meu corpo de pé, de tanto que tremiam. Quando passamos das árvores, não havia casa nenhuma. O lugar estava tomado pelo mato. O casal que estava a apenas alguns metros de nós tinha simplesmente sumido. E no lugar da casa havia um túmulo antigo com uma cruz no centro, que o mato não ousava crescer em si. Eu tentava falar alguma coisa, mas o medo parecia ter tomado minha voz. Meu irmão incrédulo olhava por todos os lados e começou a chamar pelo homem, chamando ele para o carro. Só que nenhuma resposta recebemos. Apenas os barulhos da mata eram escutados. Eu estava congelado em meu medo, que nem reação de sair dali eu tinha. Então, meu irmão pegou em meu braço, me puxando até o carro. Entramos e saímos dali o mais rápido possível. E eu agradeci aos céus por ter chegado na casa de meu irmão. Entramos e ficamos sem dar uma palavra por bastante tempo, até que nossas esposas vieram e perguntaram o que havia acontecido. Contamos tudo e elas ficaram exatamente como nós estávamos, sem dar uma só palavra.
Nenhum de nós conseguiu dormir aquela noite, pois o que havia acontecido era algo inexplicável. Parecia coisa de filme de terror. Ficamos acordados até o amanhecer, e meu irmão falou que iríamos até as pessoas que moravam ali, naquela região, e contar o que vimos. Talvez algum deles saiba algo sobre o que nos aconteceu ontem. Pegamos o carro e fomos até as casas mais próximas, onde as pessoas sabiam quem era meu irmão. E quando contávamos o que tínhamos visto, as pessoas nos olhavam incrédulos, sem acreditar que tudo isso poderia ser real. Até que em uma casa tivemos uma pista do que poderia ser o que vimos. Uma senhora, que era mãe de um homem que vendia carvão, escutou nossa história. Então disse: "Nessas estradas, as pessoas daqui têm que tomar muito cuidado, pois desde que eu era menina, escuto histórias de visagens por essas bandas." O povo que passava por aqui sempre parava quando meu falecido marido vendia caldo para viajantes. E eles chegavam contando que viam pessoas pedindo ajuda, e quando chegavam no lugar, elas sumiam. Então escutavam gritos no mato, crianças chorando, vultos e luzes estranhas. O que vocês viram deve ter sido alguma desgraça que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, e se repetiu na frente de vocês ontem. Deixem uma vela no pé da porteira de sua casa. Assim, o espírito verá a luz e achará o caminho, não aparecendo mais a vocês. Escutamos o que a senhora disse, agradecemos e voltamos para casa. Na noite seguinte, fizemos como ela disse e deixamos velas no pé do portão, protegidas por os tijolos, para que o vento não apagasse. E meu irmão ficou fazendo isso em todas as noites que eu estive lá. Depois que eu fui embora, não tive mais notícias de coisas estranhas por lá, graças a Deus. Mas sem dúvidas, nossa história de terror não foi a única que aconteceu naquelas estradas escuras de Ararum. Essa foi a história de meu avô, da noite que algo o levou até a mata, e por Deus, ele conseguiu voltar com vida.